Boa noite. Vou beber um golinho de água que eu já tô nervoso. Abre comigo lá em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Se a Larissa puder pôr em King James, na versão King James, vai ser bom. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Aqui está um versículo que, quando você se perguntar, eu não sei o que orar. Olha como que Epáfras nos ensina a orar. Crentes, ele ora para que sejamos guerreando em orações, para que sejamos crentes maduros, cheio de fé, e continua caminhando firme na prática de toda a vontade de Deus. E na primeira mensagem, o Lê falou sobre a beleza de Deus. E ele falou da grandeza e da beleza de Deus, e foi uma mensagem incrível, cara. Tá no YouTube, vale a pena você assistir. Aí veio o Asaf, ele trouxe a supremacia de Cristo sobre a nossa vida, sobre as nossas... O Evangelho, ele falou uma frase que me pegou muito. O Evangelho não pede a nossa opinião. O Evangelho não pede nossa opinião. Talvez isso foi o que mais me marcou na mensagem do Asaf. Aí veio o Gi com o prático. O Gi falou sobre a praticidade do Evangelho, o que precisamos abandonar, o que precisamos deixar, como podemos viver na prática o Evangelho. E hoje eu quero trazer para vocês como ser um homem maduro. Sabe, quando a gente conhece a Deus, a gente transiciona como alguém que conhece, como um menino na fé, e precisamos transicionar desse menino na fé para homens e mulheres maduros. E talvez você se pergunte, já fez várias vezes essa pergunta, o que define um homem maduro de um homem imaturo? Não é o tanto que você trabalha, não é o tanto que você ganha de dinheiro, não é o tanto de problemas que você resolve. Olha o que Epáfras vai falar. Ele vai falar assim, ó: o homem maduro que continua na fé, firme, na prática de toda a vontade de Deus. É toda a vontade de Deus. Então, se é toda a vontade de Deus, Deus tem várias vontades. E o que eu aprendo com esse texto? Presta atenção. Eu não escolho qual é a vontade de Deus que eu devo seguir. Sabe, o Evangelho ele não é conveniente. E eu queria que vocês entendessem isso. Por quê? Porque senão a gente nos torna cristãos que escolhemos o que vamos seguir de Cristo. E Cleverson, como que eu faço para me fazer boas escolhas? Você precisa se relacionar com Deus. E é isso que eu queria passar para você hoje. Relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com Jesus, para você caminhar em toda a vontade de Deus. Porque sem relacionamento com Jesus, não tem como você ouvir a voz dele. Se você não ouve a voz dele, você pressupõe o que ele quer. E aí temos um grande perigo, você pressupor que é a vontade de Deus. Então, quando você entra num lugar de pressupor a vontade de Deus, você vai escolher o que é conveniente para você. E isso é muito perigoso. E eu queria que você caminhasse comigo nessa mensagem, prestasse muita atenção, porque o ponto que eu vou partir agora, se você não entender isso, provavelmente praticar a vontade de Deus vai continuar subjetivo. Compreende comigo? Talvez você já se perguntou, cara, qual que é a vontade de Deus para minha vida? Será que é para mim ganhar dinheiro? Será que é para mim abandonar tudo e ser pastor? Não, cara. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, compreender a voz de Deus. E eu aprendi uma coisa estudando sobre paixão. Eu queria que você prestasse bem atenção agora. Sabe o significado de paixão verdadeira?
Paixão verdadeira significa ser afetado por. Vou repetir. Paixão verdadeira significa ser afetado por alguma coisa que você se apaixona ou alguém que você se apaixona. E agora, paixão passageiras, se eu não me engano, eu não vou saber falar exatamente se é assim que pronuncia, mas é ínfos no grego. E significa tornar-se tolo. Olha para você ver. Paixão verdadeira, ser afetado por. Paixão passageira é tornar-se tolo. E eu queria que você caminhasse, no exemplo que eu vou dar aqui, eu queria que você usasse bem a sua imaginação agora. Imagina comigo um homem da Idade Média trabalhando num campo. Ele trabalha para o seu patrão num campo. E ele está trabalhando com o seu arado, porque na Idade Média não tem trator, não tem nada disso. Ele está trabalhando com o seu boi e com o boi do seu patrão, trabalhando e cansado, umas 2 horas da tarde, suor caindo, ele louco para voltar para casa numa sexta-feira. Imagina comigo essa cena. E ele cansado, e ele fazendo força porque o boi ande mais rápido, para que a terra seja arada mais rápido. Aí quando vê, o boi para bruscamente e ele desce do seu boi completamente irritado porque o boi parou. E ele percebe que o arado travou em alguma coisa debaixo da terra. Acompanha comigo essa imaginação. E aí o que ele tem? Ele vai irritado, tira o arado e ele percebe que é algo bem firme. Então ele começa a cavar com a mão assim, ele percebe que é um vaso de barro. Aí ele continua cavando, que ele falou assim, eu vou tirar esse vaso para ver o que é. E ele percebe que o vaso é gigantesco, não dá para tirar debaixo da terra. E aí ele cava, e aí quando vê, ele coloca a mão dentro do vaso, e quando ele puxa a mão, ele dá de topo com um monte de ouro, tesouros, prata preciosa, ele fica em choque. Ao mesmo tempo ele está pasmado com aquilo que ele vê, ele fica vislumbrando alguns segundos, tipo, sem entender o que está acontecendo, e ele percebe que ali há uma riqueza imensurável de ouro. E aí ele olha para um lado, olha para o outro, percebe que ele está sozinho. Ele volta a terra para o lugar, pega uma pedra em destaque, coloca a pedra tampando, marcando o lugar. E aí ele continua a trabalhar. Só que aí, presta atenção comigo, ele não consegue mais tirar a cabeça, ele não consegue mais parar de pensar. Porque o tesouro tomou completamente a cabeça dele. Ele está trabalhando, ele esquece o sol escaldante, ele esquece que é sexta-feira, ele não para de pensar no tesouro. Ele volta para casa e não consegue dormir pensando no tesouro. Aí ele tem uma grande ideia, ele falou assim, pronto, tive uma ideia, eu vou vender tudo que eu tenho. Eu vou comprar aquele terreno. E aí ele põe a casa à venda, ele põe as pequenas ovelhas que ele tem no quintal à venda, e ele vai pondo tudo à venda. E a mulher dele e os filhos dele falam assim, você está pirado, você está maluco. Só que ele sabe o que ele viu. Só ele sabe o que ele viu. Aí ele fica completamente maluco, ele vende tudo, e o dinheiro não dá, ele vai e pega emprestado com os amigos dele o dinheiro. Aí ele chega no dono da fazenda, o dono da fazenda vê aquela quantia absurda que ele deu pelo terreno e fala assim, muito obrigado, vai com Deus. Pega a fazenda para você. Só que, enquanto as pessoas de fora ridicularizavam ele, só ele sabia o tesouro que ele tinha vislumbrado. Agora eu queria que você voltasse para o século 21 e imaginasse comigo um homem que, de uns 35 anos, que véspera de virada de ano, acabou... a sua noiva, a sua namorada, que ele tanto amava, deixou ele. E ele está iludido, frustrado, não tem um bom emprego, ganha muito pouco, dá só para sobreviver. E essa virada de ano, ele está decepcionado. Ele está voltando para sua casa e fala assim, não vou para lugar nenhum, vou passar a virada do ano dormindo, chorando. E aí, nessa ida para sua casa, ele compra um bilhete de loteria. E aí ele coloca no bolso e vai embora para sua casa. Esquece do bilhete, vai dormir, passa a virada de ano, passa-se alguns dias, um dia ele vai pegar a sua calça para lavar e ele dá de topo com o bilhete no bolso. E ele, tomado por uma curiosidade, ele fala assim, eu vou ver o que está acontecendo, né? Vou ver esse número. E ele, ao mesmo tempo que ele está curioso, ele está indiferente. Mais um bilhete. Só que quando ele abre o seu celular, ele depara que cada número ele vai conferindo e o número começa a bater. O coração dele começa a acelerar absurdamente. E quando ele se depara, ele ganhou alguns milhares e milhares e milhares de reais. E aí esse homem, ele fica completamente fascinado nos primeiros dias.
E ele vai sendo tomado por essa fascinação. E o que eu vou fazer? Começa a fazer planos e planos. Aí fala assim, não, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar com a minha namorada. Agora ela vai me querer. E aí ele pega o carro e volta para a namorada dele. Quando ele descobre que ele ganhou na Mega Sena, volta com ele todo feliz. E aí os dois começam a se aventurar. E começa a se aventurar e vai festejar, vai pro shopping, vai festejar e vai comemorar muito. E se passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando vê se passaram 180 dias. E esse homem que ganhou na loteria esqueceu de ir no banco retirar o dinheiro. E o prazo máximo é 180 dias. E talvez, enquanto eu estou falando isso aqui, você achou esse cara maluco, bobo. Eu nunca faria isso. Primeira coisa, talvez, que ele pensou, você falou, primeira coisa, eu ir no banco, cara, retirar meu dinheiro. Talvez esse cara que eu estou falando, ele está passando por idiota para você. Só que eu queria trazer para a nossa realidade hoje. A gente não tem noção do que é Cristo morrer na cruz pela gente. Sabe, quando Cristo morre na cruz pela gente, é um tesouro imensurável. Imensurável. Que quando a gente coloca a mão nesse tesouro, tem que mudar a nossa vida. A gente tem que se mover em direção a, cara, o que eu preciso abrir mão por causa do tesouro? Sabe? Porque senão a gente vai ser o tolo da história que eu contei para você. A gente até fala, cara, eu acredito em Jesus. Só que a vida de Jesus, ela não percorre o nosso casamento, não percorre as nossas finanças, não percorre os nossos hobbies. Não, a gente é só mais alguém que fala, eu ganhei na loteria. Sabe? Você consegue entender a grandiosidade disso? E talvez você, se você não colocar a mão no tesouro e vislumbrar esse tesouro, sempre que você lê as escrituras, ou você vier num culto de domingo, ou você ir numa igreja caseira, você vai achar chato. Igual o homem da parábola que quem contou foi Jesus. As pessoas olham e falam assim, cara, você tá maluco. O que eu vejo é uma terra árida, um sol escaldante. O que é isso, cara? O que você está fazendo? Só que quem põe a mão no tesouro, abre mão de tudo. Abre mão de tudo. Ele está disposto a abrir mão de tudo. E talvez você está passando, não, cara, abrir mão de tudo é loucura. É isso que as pessoas falam de quem realmente colocou a mão no tesouro. E talvez você fala assim, Cleverson, é uma realidade que eu não alcancei ainda. E existe como alcançar essa realidade. E é por meio do relacionamento. E talvez se você perguntar para alguns intelectuais da nossa geração, falar para eles assim, cara, qual que é a virtude mais importante do homem? Se você perguntar para uns 20 intelectuais da nossa geração, talvez ele vai falar, a maior virtude de um homem é a renúncia. É o poder de dizer não para suas vontades e se tornar um cara focado para ganhar dinheiro, um cara focado na academia para se tornar forte e saudável. Só que se você perguntar para os apóstolos qual que é a maior virtude, sabe o que ele vai responder? O amor. O amor. Presta atenção. Aí você fala assim, Cleber, você está falando bobeira, porque Jesus falou sobre renúncia. Só que aí, olha o que Jesus vai falar sobre renúncia. Jesus vai falar assim, ó, aquele que me ama, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Presta atenção no que eu vou falar para você. Toda renúncia que tem um fim em mim mesmo é um ídolo. Presta atenção. Talvez, e só talvez, eu estou chamando de seguir a Cristo um bezerro de ouro. Eu criei um bezerro de ouro chamado família, eu criei um bezerro de ouro chamado namorado ou namorada, eu criei um bezerro de ouro chamado dinheiro, eu criei um bezerro de ouro chamado mãe e pai, eu criei um bezerro de ouro e escrevi na testa do bezerro de ouro, Jesus. Presta atenção, isso é profundo. Porque para a gente caminhar em relacionamento, a nossa mente precisa ser aberta para quem a gente está enxergando, com quem a gente está se relacionando de verdade. Porque talvez o nosso bezerro de ouro nem é os outros, é a nós mesmos, é o nosso conforto. Cleverson, o que isso tem a ver com o texto? Olha para você ver, olha o que o texto vai falar, ó. Para que continueis caminhando firme na prática de toda a vontade de Deus.
E toda vontade de Deus não é aquilo que eu gosto, é aquilo que é mais fácil para mim. Não, toda vontade de Deus é toda vontade de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer que a gente caminhe em relacionamento. Parece que a mensagem está um pouco... Só que se eu não fizer esse pano, você não vai entender onde a gente vai chegar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer que você entenda quem você é. E quem você é de verdade. Não quem você almeja ser. Não, é quem você é agora. Você precisa ter entendimento onde você está em Cristo agora. E talvez o que você não está entendendo muitas das vezes no Evangelho é a diferença de fruto para resultado. Presta atenção, existe uma diferença de fruto e de resultado. Resultado é aquilo que eu trabalho, eu esforço, eu dou o meu suor e eu vou lá e conquisto. Isso é resultado. Agora, fruto é a essência de quem eu sou ou de quem eu estou me tornando. E eu vou dar um exemplo para você. Se eu virar esse copo, vai cair café? Por quê? Porque tem água. Quando a vida aperta você, o que sai de dentro de você? É o fruto. Resultado, você tem que ficar performando. Não, tem que ir na igreja. Nossa, pai, tem que ser crente. Não, tem que orar, tem que orar. Talvez você está atrás de resultados. E o Espírito Santo de Deus quer fruto de você. E presta atenção em mim. O Espírito Santo de Deus quer fruto. Aí talvez você pergunte, cara, como que eu vou dar fruto? É porque você confunde fruto com resultado. Como que eu dou fruto? A única maneira de dar fruto é estando conectado na videira. Presta atenção, se você não estiver conectado na videira, é impossível dar fruto. Só que tem um problema ainda, é possível você estar conectado na videira e não dar fruto. É possível você estar conectado na videira, eu acredito em Jesus, eu sigo Jesus, mas eu não dou fruto. Por quê? Porque, presta atenção, se você não deixar com que os nutrientes da videira passem pelo ramo completo, não tem como o ramo produzir fruto. E você não vai passar de um ramo conectado na videira em que Jesus vai falar, todo ramo que está em mim e não dá fruto é cortado. Então é possível você, cara, está em Jesus. Eu creio, de verdade eu creio aqui no meu coração. Só que você não produz fruto, porque os nutrientes não passam pela sua vida completa. Você julga, não, eu sou cristão, mas é isso aqui só. Aquilo ali não, isso aqui eu não renuncio não. Eu só renuncio isso aqui, porque é favorável para mim. Ei, de verdade, o Espírito Santo de Deus quer se relacionar com você, só que você precisa entender que é completo. O Evangelho é completo. E talvez você vai perguntar para mim assim, se eu falar para você, o Evangelho é amor? Talvez a maioria responderia, claro que é. Só que não, o Evangelho não é amor. O Evangelho tem amor. Só que ele não é amor. Se você resumir o Evangelho só em amor, você tem uma parte do Evangelho. E um Evangelho incompleto não é Evangelho. O Evangelho incompleto não é Evangelho. Eu preciso que você esteja ciente disso, esteja disposto a conhecer, ser tocado pela videira, para que o nutriente da videira flua sobre a sua vida. Então você vai se encontrar como homem. Quando os nutrientes passam por você, não tem como, você começa a ganhar vida. Então você abre mão de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus pede para você abrir. Não é sobre o que eu tenho que fazer para ser cristão. Não. É mais profundo que isso. É sobre, cara, como que eu ando em santidade? Como que eu abro mão de tudo? Para quê? Para que a vida de Deus continue correndo dentro de mim. Para que eu continue sendo alimentado pela videira. Sabe? Alguns milhares de anos atrás, existia um homem na Terra, um filósofo muito famoso chamado Platão, e talvez você não conhece, mas você já ouviu falar em algum lugar. E esse cara vivia num mundo completamente pagão, em que eles acreditavam em vários deuses. O cara era um pagão, só que ele era um cara muito inteligente, e ele por si só, ele chegou só pelo pensar, ele chegou à conclusão, no meio de um mundo que acreditava em vários deuses, que só existia um Deus. No meio de uma geração corrompida, ele chegou na conclusão que só existia um Deus. Ele chamava esse Deus de bem supremo. Isso eu estou falando antes de Cristo, tá? E aí, presta atenção.
Esse cara, ele faz um raciocínio fantástico, porque ele vai falar sobre o protótipo perfeito. E olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. Presta atenção. Protótipo perfeito. O que é um protótipo perfeito? Protótipo, você já viu aquela frase assim, de uma mãe que vai visitar seu filho na cadeia? Talvez você já ouviu falar nisso, né? A mãe vai visitar um filho na cadeia, ela olha o filho e fala assim, esse aqui não é meu filho. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que ela formou um protótipo do filho dela e o filho dela não está encaixando nesse protótipo. Por isso ela diz, esse não é meu filho. Isso é um protótipo. E aí, o que esse Platão dizia? Ele dizia assim, ó, presta atenção, ele falava assim, ó, o único jeito, isso é antes de Cristo, tá? O único jeito da humanidade se acertar é se Deus, esse bem supremo, se encarnar, se tornar um protótipo perfeito na Terra e viver de uma forma aqui na Terra para mostrar pra gente como que é esse protótipo. Aí a gente vai ver Jesus, vai ver esse Deus supremo, esse bem supremo, e vai falar assim, é assim que eu tenho que me tornar. Presta atenção. Esse cara falou isso e chegou nessa conclusão, ó, anos e anos antes de Cristo. Agora eu quero que você conjectura comigo. Você imagina a cena de Deus olhando na terra e vendo os grandes filósofos discutindo o que é o bem, o que é a verdade, o que é ser feliz, e eles discutindo, é como se Deus falasse assim, ó, eu vou dar minha opinião agora. Aí Cristo nasce. Cara, eu quero que você entenda isso com profundidade, sabe por quê? Porque glória, quando você vai pesquisar glória no original, a primeira palavra que aparece, sabe qual que é? Opinião. Só que presta atenção, opinião não é pitaco. Deus não dá pitaco, Deus dá opinião. E a opinião de Deus é verdade. Então vamos trocar as palavras opinião por verdade. Imagina os homens discutindo, aí Deus fala assim, não, eu vou estabelecer a verdade aqui no meio de vocês. Cristo é a verdade. Só que presta atenção, o que a gente confundiu? Ah, então é só acreditar em Cristo. Olha, eu creio que Ele existe. Aí você está acreditando num Cristo histórico e não no Cristo ressurreto. Cara, presta atenção. Se você só acredita num Cristo histórico, você vai sempre lembrar de Cristo, lembrar do The Chosen e falar assim, olha que bonito que Jesus fez na cruz. Cara, quando você acredita num Cristo ressurreto, Ele está aqui agora. A minha reverência é outra. A minha forma de se comportar é outra. Sabe, eu penso, o problema não é errar. O problema é quando eu erro e trato como se fosse normal. O problema não é quando eu sou grosso com a Daiane e ela fica brava comigo. O problema é quando eu me justifico. Eu aprendi uma frase, eu nunca mais esqueci. Eu queria que, se você não entendeu nada dessa mensagem, você levasse essa frase. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Cara, se você fica se justificando muito, porque não deu tempo, porque eu não consigo, que eu não sei o que. Cara, quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Cara, o Espírito Santo de Deus quer te ferir com o que? Com a beleza dele, a grandeza dele. Cleverson, como que eu olho para Cristo? Meu Deus. Sabe, se eu pudesse, eu entrava dentro da mente de vocês. De verdade, eu pegava uma marreta e abria a cabeça de vocês e colocava as palavras lá dentro. Porque, cara, o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você veja Ele. E quando eu falo veja Ele, é de uma forma que é mais do que a olho nu. Por que, Cleverson, é mais que olho nu? Porque se Deus aparecesse para mim, eu ia acreditar. Não, isso é uma mentira que você conta para você mesmo. Porque o povo no deserto viu o próprio Deus pisando no monte. E, cara, eu fiquei em choque o dia que eu descobri que Deus abriu um mar vermelho para eles. 30 e poucos dias depois, os caras falaram assim, não, era melhor ter ficado lá. Eu fiquei chocado, eu achei que tinha passado alguns anos, né? Não, a Bíblia é clara, passou 30 e poucos dias, 1 mês e meio. Aí os caras simplesmente falaram assim, não, acho que tá tudo errado mesmo, acho que Moisés está caducando. Cara, os caras viram o mar vermelho se abrir. Então Deus não quer te ferir nos olhos físicos, Ele quer ferir nos olhos do coração. Porque, cara, quem é ferido no coração, acabou. Converse com alguém que é ferido no coração por academia. Conversa. Não sai da boca dele. Não, que aí você vai tomar isso, você vai tomar aquilo, porque aí você vai ficar assim, quantos dias, porque o cara está ferido no coração. Sabe? O Espírito Santo de Deus quer te ferir no coração. O Espírito Santo de Deus, Ele quer mais do que um relacionamento superficial. Talvez você está há muitos anos na igreja e o relacionamento com você e com Cristo é superficial, porque você não consegue se relacionar com Cristo ressurreto. Você sempre se relaciona com Cristo histórico. Cara, se você não se relacionar com Cristo ressurreto, o Espírito Santo de Deus, Ele não vai passar de um mito.
Um mito. Só que aí quando você acredita no Cristo ressurreto, o próprio Espírito mora dentro de você. E Ele quer fazer vida dentro de você. Ele quer trazer vida para dentro de você. Sabe? E talvez aqui nessa noite exista dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que fala assim: eu não sei o que está acontecendo. Você não sabe, você está falando isso porque você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe o hipócrita que eu sou. Você não sabe o que passa na minha cabeça. E agora eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Sabe, para esse tipo de pessoa que sempre se coloca num lugar de tipo, eu não sei. Eu não sei se realmente eu sou perdoado. Olha o que aqui Hebreus vai falar. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança no trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Sabe? Toda vez que vier alguma acusação na sua mente, cara, esse versículo tem que ser de cabeceira. Porque Cristo te salvou, cara. Cristo te salvou. Cristo te salvou. Agora, eu queria que... Aí existe outro tipo de pessoa, que é aquela que está confortável. Tipo assim, não, eu já sou cristão já conheço Jesus, glória a Deus, sou salvo, glória a Deus, amém. Talvez você só está num lugar de conforto, de relativismo. Eu queria que você abrisse em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você se tornou filho, porque você crê que você se tornou filho, agora vamos para Colossenses. Como que um filho se comporta? Um filho maduro. Vamos lá. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros, cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. E eu queria que você refletisse sobre, cara, o poder da graça de Deus. O poder do amor de Deus, que te tornou filho, não para você dizer que é cristão, cara, mas para você caminhar em toda a prática da vontade de Deus. E eu queria que você ficasse de pé comigo. Sabe, se o Espírito Santo de Deus tocou seu coração e você quiser receber oração aqui na frente, você fica à vontade. Eu não quero